Gente, assisti agora a entrevista exclusiva da deputada federal Carla Zambelli, à CNN. Eu já tinha visto ontem que ela divulgou prints da conversa dela com o Sérgio Moro, né? E oferecendo ali um contexto para aquelas mensagens que foram colocadas como prova de que Sérgio Moro estava certo pelo Jornal Nacional. Então, agora, na entrevista à CNN, ela reforçou tudo aquilo que já havia dito. Ela também gravou um vídeo ontem, onde justifica e explica, constrói ali um pensamento acerca do que aconteceu. E o que eu tenho para dizer para vocês tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho. E como eu sempre falo que a gente deve ser muito cauteloso e muito prudente antes de sair falando qualquer coisa, eu acho melhor a gente reunir mais elementos para poder chegar aqui e cravar uma opinião. Algumas coisas devem ser levadas em consideração para a gente conseguir analisar friamente tudo isso. Uma dessas coisas as conversas que foram divulgadas pela Carla Zambelli, de certa forma, contextualizam o que aconteceu. Não estou fazendo juízo de valor aqui dizendo que é certo ou errado. O que eu estou dizendo é que contextualiza. E quando a gente analisa exclusivamente aquilo que a gente viu no Jornal Nacional, que foi exibido como prova, né, colocada por Sérgio Moro, fica muito difícil chegar a alguma conclusão, porque aquilo é um recorte muito pequeno de tudo que aconteceu. Então, os prints apresentados pela deputada complementaram essas informações e eu acho que a partir daí dá para se chegar em alguma coisa. A outra coisa que é importante, que muita gente comentou aqui comigo ontem e eu refleti bastante sobre isso, é o fato do Sérgio Moro ter ido à Globo levar essas conversas, levar recortes dessas conversas. É muito simbólico mesmo, né? Assim como também achei muito simbólico o fato da Folha de São Paulo ter cravado a demissão dele quando todo mundo ainda via isso como uma suspeita, uma suposição e nada confirmado, né? Ontem a Folha de São Paulo fez uma reportagem dizendo que estava certa, mostrando que estava certa, que ela sabia da demissão do Sérgio Moro. E aí também é uma coisa que deixa a gente intrigado. Então são elementos para a gente juntar nisso tudo e futuramente, né, quando essa história tiver um desfecho, a gente conseguir cravar uma opinião. Mas tem outra coisa também que eu estava conversando mais cedo hoje com o Bruno, que eu acho que é muito interessante a gente ter em mente, porque isso tem um peso muito importante, que é o seguinte: muita gente tem questionado a postura de Sérgio Moro em divulgar esses prints para a Globo, em falar dessa maneira da Carla Zambelli, sendo que ele foi padrinho de casamento dela, e todo mundo sabe que eles tinham sim ali uma relação, enfim. Mas uma coisa que é importante a gente ter certeza, né, assim, a gente saber mesmo, é que Sérgio Moro é Sérgio Moro. A gente não está falando do Zé ali da esquina que não sabe o que está fazendo. A gente está falando do cara que esteve à frente da maior operação de corrupção do Brasil. Um cara que tem mais de 30 anos aí de magistrado e sabe muito bem o que está fazendo. Então, para que ele tivesse feito isso, eu acredito que há por trás ali uma coisa muito maior que ainda é desconhecida pra gente. Então, assim, não acho que ele daria esse ponto sem nó. Não acho que ele viria a público e faria acusações graves como as que ele fez ontem de forma gratuita, né? Cara, Sérgio Moro não é burro, Sérgio Moro não é idiota, ele é o Sérgio Moro, né? Concordemos ou discordemos dele, isso aqui não está em discussão, ele é o Sérgio Moro, ele é um cara que tem um brilhantismo, assim, que todo mundo conhece, né? Que é conhecido por todos. Então não dá pra gente simplesmente achar que ele foi ingênuo, que ele foi burro, ou qualquer coisa que seja, quando ele chega até a Globo e manda esses prints, né? E vai ficar por isso mesmo? Acho muito difícil, acho que tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe. É importante a gente ter isso em mente, tá, gente? Desculpa a insistência, mas eu acho que vale. Tudo que a gente vê é um recorte. Tudo que a gente vê é a ponta do iceberg, porque é a ponta do iceberg que está na superfície. Tudo que tem para baixo a gente desconhece. Então não dá para simplesmente emitir uma opinião ou fazer uma análise em definitivo, né? Dizer assim, é isso ou é aquilo.
tudo ainda é muito incerto. Eu falei isso para vocês ontem à noite, antes de dormir, e falei também para que a gente mantivesse os nossos olhos abertos para todos os lados, né? Porque muita coisa certamente ainda vai acontecer. Acho difícil que o Sérgio Moro não soubesse, né, que ao fazer um pronunciamento como aquele, com acusações graves como aquelas, o Procurador-Geral da República não fosse pedir ao STF que ele comprovasse o que ele disse. Gente, repito, é Sérgio Moro, não é um Zé Ruela. É o cara que sabe como é que funciona o judiciário, como é que funciona tudo. E, obviamente, ele sabia que fazendo o que ele fez, falando o que ele falou, ele teria que, posteriormente, comprovar aquilo que foi dito. Então, vocês acham mesmo que ele daria essa bola fora, que ele chegaria ali num pronunciamento, faria as acusações que fez e ficaria por isso mesmo? Claro que não, gente. Ele sabe como é que funciona, ele sabe que quando se faz acusações como essa, é preciso que você posteriormente prove. Então, assim, eu tenho as minhas suspeitas de que foi tudo feito ao acaso. Eu acho que foi tudo feito de forma pensada mesmo. E não tô dizendo que ele tá errado, tá? Porque é o que eu falei, estamos vendo a ponta do iceberg, a gente não sabe o que tem ali por trás. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês agora é que a gente não tem certeza de nada, a gente não sabe metade do que de fato aconteceu, acho que as coisas ainda vão se esclarecer e é isso. Gente, pessoalmente, queria comentar isso aqui com vocês. Pessoalmente, eu achei que não foi de bom tom, tá? O Sérgio Moro ter vazado essas conversas para a imprensa, esses recortes, né? Porque foram recortes muito pequenos que ele fez ali dessas conversas com a Carla Zambelli, com o presidente. Quando você analisa a conversa inteira, né, que foi exposta pela deputada federal, você vê que o negócio já não é tão assim. Então isso foi uma coisa que me intrigou um pouco e eu fiquei meio que... enfim, sabe quando você fica meio que com um pezinho atrás ali, com determinada postura? Foi como eu me senti ontem com ele, quando eu vi que ele tinha vazado esses trechos para o Jornal Nacional. E outra coisa que eu deixei passar aqui ontem, mas acabei de lembrar, é que essa tese de que o PT não interferia na Polícia Federal... Isso aí é furada, hein, gente? Isso aí é furada. Todo mundo que acompanhou aqui os desfechos dessa história sabe que era exatamente o contrário. O PT interferia para um caralho, né? E a gente tem aí as delações, os áudios que foram anexados ao inquérito do Lula, mostrando que ele interferia sim, que ele tentava interferir sim. A tentativa de nomeação da Dilma, né, para colocar o Lula como chefe da Casa Civil, quando ele estava prestes a ser preso também. Então, assim, a gente sabe que não é bem isso, né? Isso também foi outra coisa ali que me deixou um pouco intrigada, que eu esqueci de comentar com vocês, mas fica aí o registro.